Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso canal Dialogando. E hoje o tema é Conectando Gerações. Vamos falar sobre o valor de quem veio antes de nós em homenagem ao Dia do Idoso, que vamos comemorar no dia 1º do 10. Você já ouviu a história das pessoas que trilharam o caminho antes de você chegar? Ouvir histórias dos idosos da nossa família é uma maneira muito maravilhosa de você se conectar e conhecer um pouco da história familiar e também conhecer as tradições, e isso te deixa mais próximo das pessoas. Hoje eu vou relembrar com vocês algumas das histórias e algumas coisas importantes que nós precisamos saber para ter o cuidado com os nossos idosos. Você já ouviu a história das pessoas que chegaram, que trilharam o caminho antes de você chegar? Se conectar com os familiares que chegaram antes é você construir memórias, é você aprender sobre o seu passado, é gerar conexão. E hoje nós vamos falar um pouquinho dessa geração, do pessoal que chegou antes, que fez estrada, que tem deixado para nós aprendizado. Hoje nós vamos falar dos idosos, essa turma que tem muito a nos acrescentar. Eu gosto de lembrar das histórias que minha mãe contava, porque nos faz trazer aquelas memórias de momentos que nós vivíamos muito alegres em família. E ela contava da minha avó, que eu não tive a oportunidade de conhecer, ela contava dos casos onde ela trabalhava, meus tios contando como eram as brigas entre os irmãos, e a gente vai aprendendo mais da nossa casa, da nossa família, e vamos trazendo para os dias atuais as coisas que fazem parte da nossa história, as coisas que nós temos carregado de geração em geração. E são as gerações anteriores que formam a nossa sociedade hoje. Então, há muito valor na geração mais velha. A gente precisa ter esse cuidado com os idosos, porque eles são a memória viva, a história. Então, é aprender um pouco mais de quem somos. Eu vou contar para vocês uma história que lá em casa a gente gosta muito de lembrar, que nos aproxima muito dos momentos bons que a gente vive em família e lembranças da minha mãe. A gente consegue transferir os momentos tristes em alegria. E todas as vezes que a gente ficava comendo alguma coisa, além da conta, minha mãe falava, olha, daqui a pouco vocês vão ver cachimbo rodando. E a gente não entendia muito bem, aí ela contava aquela história que a gente vai passando de geração a geração. Conta ela que uma menina, ela comeu 8 bifes à milanesa. E quando chegou na madrugada, que ela fez isso escondido, ela começou a passar mal e ela gritava, tô vendo cachimbo rodando, tô vendo cachimbo rodando. E minha mãe falava, porque todas as vezes que a gente enchia muito o estômago, ela gritava, vocês vão ficar vendo cachimbo rodando. E hoje, quando a gente lembra, quando a gente está na mesa, conversando, entre irmãos, brincando, e a gente fala, ó, para de comer, aquela coisa toda, né, que família tem, a gente lembra dessa história. Você vai ver cachimbo rodando. E quem não tem uma história dessas que estamos sempre trazendo a memória e resgatando a presença daquelas pessoas que vivem no nosso coração? E é isso, a vida passa rápido demais e a gente precisa aproveitar esses momentos, né? Aqui a gente vai falar um pouquinho também sobre o envelhecer, porque é algo natural da vida e a gente tem tanto problema com isso, né? Há pouco eu estava falando das coisas que vão aparecendo, como o nosso corpo vai se modificando, e isso é envelhecer, e envelhecer faz parte da vida. Nós deveríamos tratar isso com mais naturalidade, mas não é assim que acontece, porque nós temos muito preconceito em relação à fase da velhice. E eu preciso compartilhar com vocês que quando a gente cuida, né, da nossa vida, quando a gente cuida da nossa fase adulta e na própria velhice a gente tem alguns cuidados, a gente consegue viver bem e também com mais autonomia. E a gente precisa olhar para os nossos idosos e ver se a gente consegue melhorar a vida deles através de coisas que conseguimos fazer em casa com eles, porque eles são parte da sociedade. Então, quando a gente fala de ter uma velhice saudável e funcional, a gente precisa lembrar de estimular o cérebro desse idoso.
tem algumas atividades que a gente pode passar para eles que vai ajudar. É muito bom aprender uma coisa nova, fazer uma palavra cruzada, para manter a mente saudável. Também vamos falar de movimento. O corpo precisa estar em movimento para fortalecer os músculos, para conseguir se movimentar. E até aquelas coisas básicas, como sentar ou pegar alguma coisa no móvel, se você não trabalhar o corpo do idoso, ele vai ficar com a mobilidade prejudicada. Então, nós precisamos também fazer com que esse idoso se movimente. Um outro ponto que a gente precisa trazer também para esse idoso é que, mesmo na velhice, ele consegue ter propósito de vida. O que acontece é que muitas pessoas passam por uma depressão ou uma tristeza quando elas se aposentam, porque começam a trazer aquele sentimento de invalidez, eu não consigo mais produzir, eu não sou mais útil, né? E a nossa vida não é só utilidade, né? Se nós fôssemos só utilidade, realmente seria o fato de agora eu não posso mais trabalhar, eu não tenho mais o que fazer. E não é assim que funciona. Então, embora algumas pessoas ainda há esse preconceito, a ideia desse dia é justamente trazer para a sociedade essa reflexão que o idoso já construiu muito e tem muito a nos acrescentar. E falar sobre os cuidados e valorizar essa terceira idade, a feliz idade, trazer para a gente também um olhar para o nosso futuro, porque se a gente não cuida dos idosos, automaticamente as gerações vindouras, elas não vão ter esse mesmo comprometimento e o prazer também de cuidar de nós no futuro. Então, a gente precisa também evitar doenças. Como a gente pode fazer com que esse idoso ele fique blindado, né? Porque o corpo ele vai envelhecer e automaticamente algumas coisas vão começar a falhar. Mas a gente pode manter esse funcionamento, né, cada vez mais estável, fazendo alguns cuidados. Uma das coisas é a alimentação adequada e manter-se hidratado, porque conforme a idade vai passando, a gente fica mais desidratado e o idoso ele sente pouca sede. Então tem que começar a inserir mais água, ficar de olho para ver se esse idoso está bebendo água. O sono, né, é importante ter uma noite de sono, ter o descanso, porque também fica mais fácil acordar, né, durante a noite, acordar cedo, ele acaba dormindo menos. A gente também precisa gerenciar o estresse da vida, né? Imagina, uma pessoa que tem uma estrada e muitos anos de vida, ela já viveu muita coisa, coisas boas e coisas ruins. Então, tentar administrar, porque, infelizmente, notícias ruins, elas vão acontecer e a gente precisa também dar um suporte para esse idoso. Uma maneira importante de deixar esse idoso menos estressado é trabalhar a espiritualidade e dar a ele a oportunidade de praticar alguma atividade, ter algum hobby, né? Tem pessoas que gostam de crochê, outras gostam de fazer a sua hidroginástica, de sair para fazer comprinhas, ou enfim, dar a esse idoso a oportunidade de fazer algo que ele goste de fazer. Então, isso é importante. E o acompanhamento médico regular, né? Então, não tem como a gente manter o idoso saudável se não acompanhar. E a partir dos 60 anos, a gente já entende que é recomendado passar por um médico específico, né, que é o geriatra. Recentemente eu acompanhei uma senhora numa consulta e é maravilhosa, a médica pergunta de tudo. E eu já estou pensando em começar a procurar um médico para mim, porque envelhecer saudável é a melhor coisa possível, né? A melhor coisa que a gente pode fazer por nós mesmos, porque envelhecer, querendo ou não, quem gosta de viver vai ter que passar por essa fase. Então, é aproveitar os anos que a gente tem pela frente com muita disposição e muita alegria e com o corpo em melhores condições possíveis, né? Então, é importante fazer esse acompanhamento. Eu vou também colocar para vocês uma coisa que é comum acontecer com os idosos.
Normalmente, os idosos têm uma tendência de se isolar. Eles acabam ficando com os movimentos limitados, né? Não tem mais tanta agilidade, e automaticamente acaba a casa se esvaziando, né? Aqueles que perdem o companheiro ou a companheira. Então, vai acabando passando o tempo e a tendência é se isolar. Legal saber que tem alguns idosos que procuram, né, um novo companheiro. A gente já acompanha aí alguns casos que estão se casando na velhice, e isso é importante para o idoso também ter uma companhia. Mas quem não quer tomar essa atitude, casamento uma vez só, não quero mais, é possível se manter com a socializável com os amigos. Estar em família também é uma forma de manter esse idoso ativo, evitar esse isolamento. Então, prestem atenção nesses cuidados. Se você perceber que está muito parado no cantinho, não quer conversar, então traz esse idoso para a convivência. É importante ver grupos também perto da residência ou na comunidade que vocês costumam estar inseridos, na igreja, no condomínio, ter ali uma atividade para que esse idoso possa conversar, fazer o seu jogo de dominó, de dama, xadrez, enfim, algumas atividades, jogar um quebra-cabeça, contar uma história, tudo isso que vai dar para ele uma alegria e também a oportunidade de fazer troca. A melhor forma de celebrarmos os idosos é oferecer para eles carinho, atenção e respeito. Infelizmente, a gente vê que algumas pessoas negligenciam, e umas pessoas tão importantes para a nossa existência, a gente não dá a atenção devida e nem o respeito que eles merecem. Então, nós precisamos mudar isso, tratando os mais velhos com mais respeito. E isso a gente ensina em casa. Então, se a gente não aprende, você também não vai ensinar. Então, ensine o seu filho a tratar os idosos com respeito. E vamos falar também da questão do envelhecimento com dignidade. Quando a gente fala em dignidade, a gente pensa só em comida, bebida, remédios, mas a dignidade do idoso vai muito além disso. Os idosos, eles têm seus direitos estabelecidos através do Estatuto do Idoso, e nós precisamos zelar por todos esses direitos e, acima de tudo, o respeito que eles merecem, né? A gente vê aí os idosos sendo vítimas de golpes, infelizmente, até no INSS. É algo triste, mas a gente precisa mencionar, porque é muito comum. Então, oriente os seus idosos para que eles não atendam ligações, porque normalmente o idoso escuta uma história e ele sai revelando tudo. Revela se está em casa sozinho, se tem alguém, até senha, né? Então, orientem os idosos. Qualquer ligação de número desconhecido, a melhor opção é não atender. Grava os contatos de quem ele tem mais convivência, para que facilite na hora de reconhecer a ligação. Então, ajude se tiver alguma dificuldade com a questão da tecnologia, né? Mas não permita que eles caiam em golpe. Então, quanto mais você instruir, orientar, é melhor para que esse idoso seja preservado. Porque de onde a gente menos espera, vem o golpe. Isso acontece com a gente, imagine com o idoso. Então, eles são as vítimas número 1, infelizmente. Então, vamos também falar de uma parte que a gente já começa a sentir. Depois dos 40 anos, o etarismo é um preconceito que a sociedade acaba trazendo para as pessoas por conta da sua idade. E você nem precisa chegar à idade de 60 anos para começar a sentir o peso da idade. E isso, infelizmente, apesar da legislação ela garantir alguns cuidados e direitos, é real o preconceito, né, o etarismo. Então, a gente vê muito no mercado de trabalho. Então, é algo que vem se discutindo, é algo que estamos trabalhando, mas ainda acontece.
e faz parte do nosso dever como cidadão também respeitar aquelas pessoas que trabalham, tentar fazer com que o respeito ele aconteça de forma mútua, né? Tanto o idoso respeitar os jovens que estão chegando com toda a energia e toda a sabedoria que eles também têm, porque os jovens também têm conhecimento que vai agregar na vida do idoso, da pessoa mais velha, assim como também os mais jovens, eles também precisam saber que há muito valor na experiência da pessoa que está ali no mercado de trabalho, com uma idade superior a dele, mas que tem muito a acrescentar. Então, combater o etarismo é simplesmente se relacionar, conhecer o que o outro tem de melhor, sua capacidade, que a idade ela pode até trazer algumas limitações, mas ela não define a vida de ninguém, né? Então, você pode ser muito produtivo aos 80 anos, como você pode ser muito improdutivo aos 20 anos. Então, é muita questão de percepção e mesmo de vontade de fazer e condições, porque mesmo que você não tenha o vigor físico, você pode produzir de muitas formas. Então, isso é importante a gente entender que, inclusive, algumas empresas têm até preferido contratar os idosos para algumas funções, porque, embora tenha limitação física, eles já viveram o suficiente para poder entender como as coisas funcionam, né? E tem até um filme que fala do O Estagiário, e muitas pessoas usam esse filme para poder dar dicas, né? De liderança, de posicionamento e de cultura empresarial. Então, até uma dica aí, se você não viu esse filme, é bem importante você assistir, principalmente os mais jovens, ver o posicionamento e de uma maneira tranquila como aquele idoso ele chegou naquela empresa, naquele lugar e fez a diferença. Então, o outro ponto que a gente pode falar aqui é sobre os direitos dos idosos no Brasil, que nós sabemos de alguns desses direitos, mas são vários direitos. E também a gente precisa trazer aqui para a mesa alguns pontos importantes que eu vou falar para você que tem um idoso na família. Porque algumas situações elas podem ser consideradas crime. E eu observo algumas famílias que negligenciam alguns cuidados com os idosos. Mas vamos lá, vamos falar primeiro dos direitos. Os direitos garantidos pelo Estatuto do Idoso para as pessoas com mais de 60 anos, ou a partir de 60 anos. Atendimento preferencial nos bancos, nas lojas e no SUS. A gente também consegue estabelecer, através do Estatuto, acesso gratuito aos medicamentos de uso contínuo. Você vai numa farmácia, ele consegue pegar os medicamentos, até aí é algo que não é novidade, né? Atendimento domiciliar para idosos com dificuldades de locomoção. A gente também pode pontuar ali o direito ao acompanhante durante uma internação, que é bem comum, na verdade é até uma exigência, né, que o idoso, assim como a criança, precisa de ter um acompanhante. E até vou abrir um parênteses, porque apesar de ser garantido por lei, existem alguns casos que a família abandona os idosos no hospital e precisa do trabalho da assistente social para ficar ligando, pedindo para o parente visitar. E, por incrível que pareça, quando o parente, o familiar chega, é possível ver a recuperação desse idoso. Então, na internação, a falta da visita também é uma forma de abandono. Então, infelizmente, isso acontece. É só você conversar com profissionais da área de saúde que você vai ver que isso é mais comum do que a gente pode imaginar. A gente também precisa pontuar as vagas exclusivas, né, nos estacionamentos, não só nos estacionamentos de repartições públicas, mas também de estabelecimentos privados. A gente também tem para destacar as condições especiais de trabalho. Então, se o idoso ele se aposentou, mas continua trabalhando, ele tem direito garantido de redução de jornada, pode ser uma possibilidade, e também de sacar o FGTS mensalmente, aquela parcela que o empregador deposita, ele pode receber mensalmente direto na sua conta. Então, isso é um direito trabalhista. A proteção legal
contra a exploração econômica e o abandono. Quando a gente fala de exploração econômica, não é só a questão da fraude que eu citei anteriormente, mas aquele cartão de crédito que o familiar pega e usa sem autorização, ou então excede, eu vou comprar um negocinho para você, aí acaba comprando demais, né, usando o dinheiro, o recurso daquele idoso de uma maneira inapropriada. Então, isso também é uma exploração econômica. A gente também tem a questão da empréstimos, que a gente vê muito acontecendo, o idoso ser coagido a aceitar o empréstimo, a fazer alguma doação, isso não pode acontecer. Né? Ele tem um imóvel, ele tem um bem, dá para mim, enfim, tentar fazer qualquer tipo de coação nesse sentido, para receber dinheiro ou doação, isso também é algo que é considerado crime. O uso indevido de cartões, eu já falei, né? Também tem a questão da conta bancária. Eu vou te acompanhar para receber o seu pagamento, porque tem alguns idosos que eles gostam de ir ao banco, né? Eles não se dão muito bem com aplicativos, cartões, então eles gostam de ter o dinheiro na mão. Isso é um perigo, né? Então, mas as pessoas acabam indo acompanhar. Teve uma vez que eu vi uma moça com a filha e foram no caixa e todo mundo escutava, porque a senhora ficou bem ali de olho na grana dela e ela me dá a menina, acho que escondeu, né, para evitar aquelas saidinhas de banco, mas a senhora super esperta, cobrando dinheiro, quer dizer, todo cuidado do sigilo, né, do que foi fazendo caixa, mas a senhora exigindo dinheiro, queria ficar com dinheiro na bolsa. Achei engraçado, mas essa daí dificilmente vai sofrer esse golpe. Mas acontece, né, gente? Então aqui, eu tô falando rindo porque eu tô lembrando da cena, mas é uma coisa séria. No caso de abandono, existem outros tipos, não só a questão física, mas também tem um abandono emocional. O abandono físico é deixar o idoso sem alimentação, deixar o idoso num ambiente sujo, deixar o idoso num ambiente sem recursos, né? Mas também tem um abandono emocional. Alguns idosos, eles preferem morar sozinhos. Quem nunca experimentou ouvir um idoso que mora sozinho? Como eu falei lá atrás. Às vezes o companheiro faleceu e o idoso está ali sozinho e não quer se mudar para a casa dos filhos. Isso é muito comum de acontecer. Mas o fato desse idoso não receber uma visita regularmente, não ter o acompanhamento, é considerado um abandono. Então, fique atento. Se você não tem condições de colocar alguém ali para ficar com esse idoso, é importante ter a visita frequente para supervisionar, mesmo ele morando sozinho. E essa questão do abandono emocional é para evitar até mesmo aquele isolamento que a gente falou, né, lá no início, porque fica mais suscetível ao adoecimento, né? Então, isso é considerado uma negligência e até uma maldade, né, gente? Então, a gente também vê muito ameaças, maus tratos e também uma coisa que machuca muito o idoso é quando eles são agredidos fisicamente e verbalmente. Como falta força, falta vigor, então, às vezes os netos, até os filhos, né, falta um pouco de paciência e começa a ser mais agressivo com esse idoso. Principalmente quando vai aumentando a teimosia, ou então inicia alguma doença que faz parte da idade, né, que vai desgastando um pouco a memória. Então, é comum a família perder um pouco da paciência. Aqui, não quero julgar, tá? Porque quem passa por situações de doenças, né, de Alzheimer, outro tipo de doença na velhice, tratar dessas pessoas, cuidar, é bem complicado, né? Mas é preciso encontrar uma forma de pedir ajuda também nesses cuidados, se não puder contratar uma pessoa, mas o importante é que não pode perder a paciência e ter essas agressões, porque vai deixando cada vez mais a pessoa doente. E isso também é comum, infelizmente. Vamos falar mais um pouquinho sobre a questão do isolamento, porque
quando a gente deixa um idoso sem visitas e sem um acompanhamento, sem supervisão, ele pode cair, né? A queda é algo muito comum na velhice, porque vai perdendo forças, né? Então, pode ver que quando chega numa unidade hospitalar, a primeira coisa que as atendentes fazem é colocar aquela pulseirinha que tem risco de queda. Por quê? Um idoso, quando você deixa ele em casa, ou quando ele vai para a rua, e ele está sozinho, e ele cai, e tem algum agravamento, porque é muito fácil quebrar, né, os ossos, isso pode dar muitos problemas para os familiares, porque pode ser caracterizado como um abandono. Eu sei que é difícil, porque às vezes eles querem ir para a rua, querem fazer as coisinhas deles, mas o ideal é que eles sigam acompanhados, o que também não vai garantir que não vai acontecer nenhum acidente. Mas tendo uma supervisão e alguém ali por perto, protege tanto o cuidador como o próprio idoso. Então, é importante ter esses cuidados. Eu também quero trazer aqui para vocês uma parte que é um pouco mais delicada, mas é importante a gente falar. O idoso, ele tem as suas particularidades quando ele vai fazendo ali, dentro de casa mesmo, né, vai diminuindo o seu vigor. Tem alguns cuidados que a gente precisa garantir para esse idoso, dando para eles mais acessibilidade. Exemplo, se o idoso ele não tem um ritmo de exercício, automaticamente ele vai perdendo a facilidade de sentar e levantar. Então, um ajuste que é importante você fazer é colocar barra de apoio perto do vaso sanitário, dentro do boxe, nos espaços do interior, tirar tapete, porque pode dar risco ali desse idoso se machucar. Então, pequenos cuidados que a gente faz, mudanças que a gente faz, que protege esse idoso, né? E usar o calçado, o que é mais orientado é usar um tênis leve, sapato que fique preso no pé, chinelo com abertura, se não é recomendado para idoso, para justamente ele não tropeçar. Para tomar banho, a barra é muito importante, porque ele vai ter o apoio para não escorregar, colocar aqueles tapetes antiderrapantes. Também nas escadas, se não tem elevador, tem escada, sempre se preocupar com o corrimão. São coisas que você precisa olhar para essa casa, para esse lugar onde o idoso está e fazer essas mudanças, porque isso é um direito que ele tem, essa adaptabilidade. Pode chegar um momento da vida que ele vai precisar de um andador, então as portas mais estreitas você precisa adequar para que esse idoso ele tenha autonomia dentro da sua própria casa, pelo menos a condição de se locomover, né? Ter condições de fazer o que ele consegue fazer. Então, isso também é algo que a gente precisa se preocupar. Garantir também fácil acesso para se comunicar, porque em caso de urgência ele precisa ter alguém para que ele possa pedir ajuda para aqueles que moram sozinhos. Também como segurança, colocar câmeras que ele possa visualizar na porta quem está acionando. Então, tudo isso são cuidados e adaptações que os familiares precisam observar para garantir mais segurança e mais tranquilidade para esse idoso. Porque, como a gente falou, existe muito golpe e até com a questão de exame, o idoso está sendo acionado, vamos dizer assim, as pessoas estão fazendo golpe até com isso. Ele vai fazer exame e ligam para dizer que vai entregar, e a maioria tem laboratório que já coloca assim, nós não enviamos portador, porque estão entrando nas casas, estão roubando, estão cobrando. É um absurdo, mas são coisas que acontecem. E, gente, uma coisa que nós precisamos, assim, valorizar demais é a troca. A troca dessas gerações, né? Como a gente falou. Saber extrair do idoso o que ele tem de melhor, que é a vivência, não só aumenta em nós a sabedoria, porque ouvir histórias de quem já viveu, a gente pode aprender com as nossas próprias experiências e com as experiências dos outros, né? Então, eu particularmente, eu gosto muito de ouvir as histórias dos idosos, sempre respeitei os idosos, porque isso na minha casa era uma exigência, as minhas tias, os meus pais, né, sempre
cobraram isso da gente, de ter muito respeito com a minha avó e com os idosos, os vizinhos também. A gente não podia fazer arte, se um idoso chamasse a nossa atenção, a gente ficava quieto. Essa foi a criação que a gente teve, né? Hoje em dia, você não vê nem filho respeitando mais seus próprios pais. Então, quando a gente fala da felicidade, eu, particularmente, além desse respeito que eu aprendi em casa, eu também criei um amor muito grande por essa faixa etária, né? Eu realizo um trabalho, sou voluntária, né, num trabalho que tem na igreja, que é um evento que a gente faz mensalmente com a felicidade, que a gente fala, né, os idosos. E eu gostaria, desse momento, fazer uma homenagem para os líderes desse ministério, porque até me emociono, porque eu achava que eu gostava, né, dos idosos. E hoje eu vejo que eu ganhei um amor muito grande por essas pessoas, e a gente faz tão pouco. É um dia que a gente pode proporcionar para eles uma alegria que é, assim, importantíssima para a vida deles. Eles se reúnem uma vez por mês, né, a gente faz esse evento, e a gente deixa tudo pronto, sempre com um tema, e ver esses idosos chegando com aquela alegria. Tem muitos que se preparam o mês todo, aguardam o mês todo para ir para essa reunião. E a gente pode ali tirar foto, a gente canta parabéns para os aniversariantes do mês, nós servimos, cada festa tem um tema, a gente serve eles com o que a gente consegue dar de melhor para eles, né? Às vezes sai até um pouco da dieta, mas é um dia de muita alegria para eles. Eles dançam, eles brincam, eles riem, fazem algumas programações, tem até atividade física, eles recebem instruções sobre seus direitos, como se cuidar, né? No último encontro a gente falou também do perigo nas redes sociais, e é muito legal você ver como os idosos, eles têm muito a acrescentar. E eu poderia contar aqui várias histórias, né, dos idosos que a gente acompanha lá. Tem uma que é blogueira, tem um senhor que ele é muito legal, é muito importante ver. Ele tem uma deficiência visual, mas ele ama dançar. Então, todas as vezes que começa a música, ele pega lá o apoio dele e começa a dançar, ouvir as histórias, nos emociona, história de vida. Então, gente, o meu conselho, o meu apelo, vamos valorizar essa idade, né? Essa parte da vida, porque também é valorizar o nosso futuro. Como dizia o padre Fábio, em uma das suas pregações, ele falou, ele fez uma brincadeira, mas que é real. Que bom ele chegar na velhice e ter alguém para te colocar no sol, mas, sobretudo, alguém para tirar. Então, nós não podemos enxergar as pessoas que nós amamos apenas como utilidade, né? Então, pessoas que já deram tanto por nós, já fizeram tanto por nós, e até mesmo aqueles que negligenciaram, né? Porque chega a parte da velhice que as pessoas vão mudar ou que a gente vai esquecer algumas, infelizmente, né, algumas coisas que aconteceram no passado. Mas o fato é que todo mundo merece acolhimento e carinho nessa fase da idade, quando você não tem mais força. Então, isso diz mais sobre quem você é do que o que a pessoa foi. Então, abandonar um idoso é muito difícil a gente ver isso, né? Encarar isso, ver essas situações, mas a gente sabe que é real. Tem algumas famílias que optam por deixar os idosos nas instituições. Se vocês têm esse objetivo, mas vão lá visitar com frequência, observem se o local dá essa segurança, dá esse apoio, tem condições de receber esse idoso. Não basta, ainda que seja o melhor lugar, com toda a estrutura, se não tiver a visita, se não tiver essa interação social, ele também vai sofrer, né? Então, o importante é fazer aquilo que você pode da melhor maneira, porque cada um tem as suas condições, tem a sua realidade, e o que a gente pode fazer é tentar estar mais próximos dessa turma, né? Então, eu quero agradecer aos líderes que nos ensinam
todos os dias, porque não é simplesmente fazer uma festa ou ter esse momento com eles, mas é justamente respeitar essas pessoas que já contribuíram para a nossa sociedade, nos ensinam com os seus acertos e também com os seus erros. Então, eu quero deixar essa live, esse episódio de hoje, como uma homenagem para os idosos e te incentivar a fazer essa troca, a ouvir, a olhar com mais carinho, a ter mais paciência, a dar atenção. Coisas simples. Cantar, dançar com esse idoso, conversar, ouvir as suas histórias, colocar as músicas que eles gostam, mostrar as novidades, inserir ele na questão tecnológica e aprender, porque tem alguns que já estão muito mais à frente, sabem usar aplicativos. Lá tem uma desse grupo que ela é fera, tem um monte de coisa que ela até ensina. Então, gente, vamos fazer essa homenagem não só no dia 1º, né, de outubro, mas para a vida. Até porque amanhã nós seremos esses idosos e nós também vamos querer ser bem tratados nessa fase da nossa idade. E às vezes a gente brinca, né? Feliz idade o quê? Mas é muito bom você poder chegar aos 60 mais com saúde, com vigor, poder ver tudo aquilo que você construiu na vida, os desafios que você superou, os sonhos que você alcançou e ver a sua geração, a sua posterioridade. Ai, Gabi! Esse episódio eu fiz com muito carinho e também com muita emoção, porque me fez lembrar da minha infância, várias histórias assim que eu tenho guardado de idosos da minha família, de alguns que já partiram e de outros que estão envelhecendo, né? Estão aí, graças a Deus, mas que a gente sabe que ninguém vai ficar para sempre. Mas são pessoas especiais e eu quero dizer para vocês, idosos que estão me assistindo, 60 mais, a força física ela pode acabar, o vigor ele pode acabar, a energia ela pode acabar, o corpo pode ficar com mais dificuldades, enfraquecer, mas o melhor de vocês está em nós, porque vocês construíram parte dessa sociedade, vocês construíram aquilo que a gente traz de tradição, de cultura, e eu quero agradecer principalmente a esses idosos que eu tenho o privilégio de tê-los próximos, seja os da minha família e esses que eu conheci, né, na comunidade cristã, e falar para vocês que vocês são especiais para mim. Eu aprendo todos os dias com vocês e é um prazer ouvir, tomar café, tomar cappuccino, servir vocês e aprender, né, tudo que vocês têm para ensinar para a gente. Obrigada por a construção, pelos valores, pelo trabalho que vocês construíram, a força, o suor que vocês deixaram aqui, que ainda estão deixando para a gente, né, de sabedoria. E aviso para os jovens, valorizem, cuidem dos seus idosos, amem os seus idosos, perdoem os seus idosos, porque vai chegar um dia que essas pessoas vão partir, isso é inevitável. A única certeza que a gente tem na vida é que um dia a gente vai morrer. A gente não sabe nem a hora, nem o local, como, quando. Mas todos nós sabemos que estamos aqui de passagem. Mas nós jamais vamos morrer se continuarmos vivos no coração do outro. E a única maneira da gente se manter vivo é construindo histórias.